Tudo começou com um simples aplicativo de apostas. Tiago, um homem dedicado à família, nunca acreditou muito nesse tipo de coisa, mas, influenciado por um amigo, resolveu tentar a sorte. Na primeira vez, ele ganhou, e aquilo o animou. Parecia fácil, uma solução para os problemas financeiros. Mas, com o passar dos dias, o jogo deixou de ser diversão e virou um vício. Ele apostava cada vez mais, e quando as derrotas chegaram, já era tarde demais. Tiago havia perdido o controle. Agora, com sua vida à beira do colapso, Tiago precisa encarar as consequências e buscar ajuda em Deus. Será que a fé será suficiente para reerguê-lo? Assista até o fim, deixe seu like, comente sua opinião e inscreva-se no canal para mais histórias de fé. A luz do final da tarde entrava pela janela pequena do apartamento. As cortinas de tecido simples balançavam suavemente com a brisa. No chão da sala, Tiago e Letícia riam alto enquanto brincavam com peças de um quebra-cabeça colorido espalhadas pelo tapete. A menina, com seus cabelos presos em duas tranças e um sorriso que iluminava o ambiente, insistia em montar uma parte difícil da imagem, mas Tiago, fingindo dificuldade, ria ao errar de propósito. "Papai, não é assim", disse Letícia com um tom de impaciência divertida. "Olha, eu te mostro." Ela pegou uma peça e a encaixou com precisão. Tiago aplaudiu exageradamente, fazendo a menina rir ainda mais. Enquanto isso, na cozinha apertada, Viviane mexia uma panela enquanto cantava baixinho uma música de louvor que costumava ouvir na infância. O aroma de arroz com feijão e carne refogada preenchia o espaço, trazendo uma sensação de conforto. Apesar da rotina exaustiva e das dificuldades financeiras, aqueles momentos eram como um refúgio para ela. "Tiago, o jantar está quase pronto", avisou Viviane, olhando pela porta da cozinha. Tiago ergueu Letícia nos braços, fazendo-a voar como um avião. Enquanto ela ria e gritava, ele a colocou no chão e respondeu: "Estamos indo, comandante." Os três sentaram-se à mesa modesta, coberta com uma toalha com pequenos furos causados pelo uso. Mesmo assim, Viviane a ajeitava com cuidado, colocando os pratos e talheres simples de maneira organizada. Antes de começar a comer, Letícia juntou as mãos e olhou para os pais. "Vamos orar." Tiago sorriu enquanto Viviane encorajava a filha. "Isso mesmo, filha. Você pode começar." "Deus, obrigado pela comidinha da mamãe e pelo papai que brinca comigo. Amém." O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo som das colheres e garfos. Viviane olhou para Tiago com um sorriso discreto. "Acho que ela puxa a sua mãe, sempre tão cheia de fé." Tiago soltou uma risada curta. "Pode ser, mas a minha fé não chega aos pés da dela." Viviane percebeu uma sombra de melancolia no olhar do marido, mas não quis insistir. Aqueles eram os raros momentos de paz e união, e ela queria mantê-los. Depois do jantar, enquanto lavava a louça, Viviane ouviu Tiago contar uma história para Letícia. Era sobre um herói que enfrentava desafios para proteger sua família. As palavras de Tiago eram envolventes, mas Viviane não pôde deixar de notar uma certa tristeza subjacente em sua voz. Ela suspirou, enxaguando o último prato. O dia seguinte traria mais contas, mais trabalho, mais preocupações, mas naquele momento, o amor e os pequenos gestos de sua família eram suficientes para manter a esperança viva. A loja de sapatos estava movimentada naquela tarde. Clientes entravam e saíam, alguns experimentando vários pares antes de decidir. Tiago, como de costume, atendia com paciência e simpatia. Seu jeito carismático fazia com que muitos voltassem à loja apenas para serem atendidos por ele. "Esse ficou ótimo em você, Dona Lúcia", disse ele a uma cliente fiel. "Vai fazer sucesso nas suas caminhadas." A senhora sorriu satisfeita e seguiu para o caixa.
Tiago aproveitou o breve momento de respiro para ajeitar alguns sapatos nas prateleiras. Foi então que Anderson, um colega de trabalho, se aproximou com o celular na mão e um sorriso misterioso no rosto. "Tiago, já ouviu falar disso aqui?" perguntou, mostrando a tela do celular. Tiago olhou de relance. Era um site de apostas online. Ele soltou uma risada curta, sem dar muita importância. "Isso é furada, Anderson. Esse negócio de jogo só dá dinheiro para quem cria o site." "É o que todo mundo pensa", insistiu Anderson em tom conspiratório. "Mas tem umas estratégias que, se você souber usar, dá para ganhar uma grana boa." Tiago balançou a cabeça, achando graça, e voltou a organizar os sapatos. "Sei. Vou me manter no seguro, vender sapatos e pagar as contas." Anderson deu de ombros, mas continuou. "Eu pensei o mesmo no começo, cara, mas outro dia ganhei R$ 200 em uma aposta só. É fácil. Você entra, faz um depósito pequeno, aposta nos favoritos e pronto." A ideia parecia absurda para Tiago, mas as palavras "ganhei R$ 200" ficaram ecoando em sua mente. Ele sabia o quanto aquele dinheiro faria diferença em casa, especialmente com a pilha de contas acumuladas na gaveta da sala. "Vou pensar", disse ele, meio que para encerrar a conversa. "Você vai ver, Tiago. É fácil", Anderson concluiu com um sorriso convencido antes de atender outro cliente. Mais tarde, enquanto voltava para casa de ônibus, Tiago se pegou pensando na conversa. Ele olhou pela janela, vendo os prédios modestos e ruas movimentadas passarem em um borrão. "E se for verdade?", pensou. Quando chegou em casa, Viviane estava preparando o jantar enquanto Letícia coloria um desenho na mesa. Tiago se sentou ao lado da filha, mas sua mente estava em outro lugar. "Tudo bem, Tiago?", perguntou Viviane, notando o olhar distante dele. "Sim, só pensando no trabalho", respondeu, sorrindo de leve para não preocupá-la. Naquela noite, após todos dormirem, Tiago pegou o celular e digitou o endereço do site que Anderson havia mostrado. O layout colorido e as promessas de prêmios fáceis quase o fizeram rir, mas algo o impediu de fechar a página. "Só uma vez", sussurrou para si mesmo, clicando no botão cadastrar. Ele fez um depósito pequeno, apenas por curiosidade. Escolheu um jogo qualquer e apostou. Quando o resultado saiu, seu coração disparou. Ele tinha ganhado. Os dias seguintes trouxeram uma nova rotina para Tiago. Enquanto continuava a trabalhar normalmente, algo dentro dele havia mudado. A vitória inicial nas apostas despertou uma sensação que ele não conseguia explicar, um misto de adrenalina e esperança. Ele começou a acessar o site com frequência, testando diferentes jogos e estratégias, sempre acreditando que estava no controle. Certa noite, enquanto Viviane dava banho em Letícia, Tiago se trancou no quarto com o celular. Com o coração batendo rápido, ele apostou uma quantia maior do que o habitual. "Vai dar certo", pensou, enquanto esperava o resultado. Quando a tela piscou com a palavra "vencedor", ele se levantou num salto, quase soltando um grito. Mas seu entusiasmo foi contido ao ouvir a voz de Letícia chamando: "Papai, você pode me contar uma história hoje?" Tiago desligou o celular às pressas, guardando o segredo. Ele sorriu para a filha, mas sua mente estava longe. Nas semanas que se seguiram, o hábito virou um vício silencioso. Inicialmente, Tiago usava apenas pequenas quantias de seu próprio dinheiro. No entanto, à medida que perdia e tentava recuperar, começou a tirar dinheiro das contas da casa. "Tiago, por que o pagamento da luz ainda não foi feito?", perguntou Viviane um dia, segurando uma conta vencida. Tiago, sentindo o rosto esquentar, desviou o olhar. "Ah, eu esqueci. Amanhã eu resolvo isso." Viviane olhou para ele desconfiada, mas decidiu não insistir.
Tiago sempre foi responsável com as finanças, então ela supôs que era apenas um deslize. Uma noite, porém, enquanto separava os papéis de contas e documentos, Viviane percebeu que algumas faturas estavam com o limite de crédito estourado. O detalhe que chamou sua atenção foi uma cobrança frequente de um site que ela não conhecia. "Tiago, o que é isso?", perguntou ela, segurando a fatura na mão. Tiago gelou. "É só um site que eu usei para comprar umas coisas. Não se preocupe, eu resolvo isso." Ela arqueou as sobrancelhas, mas deixou a conversa morrer. Tiago sabia que ela não acreditara completamente, mas ainda assim manteve seu segredo. O pior veio em uma madrugada de insônia. Sentado no sofá da sala, cercado por recibos e anotações de dívidas, Tiago decidiu apostar tudo o que restava na conta bancária. Ele acreditava que aquela era sua última chance de sair do buraco. Quando a aposta terminou e a tela mostrou perdedor, ele sentiu um frio na espinha. Era como se o mundo tivesse parado por um instante. Ele se jogou para trás no sofá, com as mãos no rosto. "Como eu cheguei aqui?", pensou, mas a resposta parecia distante. A atmosfera do pequeno apartamento parecia mais pesada a cada dia. Tiago, antes alegre e presente, agora estava cada vez mais ausente e preocupado. Viviane percebia, mas ainda não conseguia juntar todas as peças. "Tiago, você tem trabalhado muito ultimamente, está tudo bem?", perguntou ela enquanto dobrava roupas no sofá. "Sim, só um pouco de pressão no trabalho", respondeu ele rapidamente, sem olhar nos olhos dela. Por dentro, Tiago estava em pânico. Ele havia perdido o controle de suas finanças e a pilha de dívidas só crescia. As noites eram preenchidas por insônia e ansiedade. Quando não conseguia dormir, ele pegava o celular e tentava mais uma vez recuperar o dinheiro perdido, sempre com o mesmo resultado: derrota. Em um momento de desespero, decidiu pedir dinheiro emprestado a Anderson, o colega que havia apresentado as apostas. "Cara, me dá uma força. É só para um aperto, eu pago assim que receber", disse Tiago com um sorriso forçado. Anderson, embora relutante, concordou. Mas o empréstimo não durou muito. Tiago usou tudo para novas apostas e perdeu novamente. Sentindo-se encurralado, ele começou a pedir dinheiro a outros amigos e familiares, inventando desculpas, como concertos no apartamento ou emergências médicas. Viviane, por outro lado, estava sobrecarregada no trabalho. A pressão por prazos e metas aumentava, e ela se via exausta. Letícia, que costumava brincar alegremente pela casa, agora passava mais tempo desenhando sozinha, sentindo a distância entre os pais. Uma noite, enquanto revisava as contas da casa, Viviane percebeu que o dinheiro estava faltando. Ela confrontou Tiago na sala. "Tiago, você viu o que aconteceu com o dinheiro?" Ele hesitou por um momento, mas rapidamente inventou uma mentira. "Ah, precisei adiantar uma conta do cartão. Vou receber uma comissão na semana que vem e coloco tudo em dia." Viviane franziu o senho, mas aceitou a explicação. Porém, a desconfiança crescia em seu coração. Tiago sentia o peso das mentiras se acumulando. Cada vez que olhava para Viviane ou Letícia, sentia uma pontada de culpa. Em um momento de fraqueza, durante uma madrugada, ele abriu o aplicativo de apostas mais uma vez. "É a última vez", murmurou para si mesmo, clicando no botão para depositar o que restava no limite do cartão. Mas a sorte o abandonou de vez. Ele perdeu tudo em questão de minutos. Tiago se jogou no sofá, segurando a cabeça com as mãos. O vazio em seu peito era insuportável. Ele sabia que estava à beira do colapso, mas não conseguia parar. Enquanto isso, no quarto, Viviane estava deitada ao lado de Letícia, que dormia profundamente. Ela olhou para o teto escuro, sentindo uma angústia que não sabia explicar. Algo estava errado e ela temia o que poderia ser.
Era uma manhã de sábado e Viviane estava determinada a organizar as finanças da casa. As contas empilhadas sobre a mesa da sala eram um lembrete constante das dificuldades, mas ela acreditava que, com planejamento, conseguiriam superar. "Tiago, preciso conversar com você sobre as contas", chamou ela enquanto organizava os papéis. Tiago, que estava no quarto, fingiu não ouvir. Ele sabia que Viviane estava perto de descobrir a extensão de seus problemas e sentia o medo apertar o peito. Viviane, impaciente, foi até o quarto. "Tiago, precisamos falar sobre isso. As contas estão acumulando e eu não entendo o motivo." Ele suspirou, tentando manter a calma. "Está tudo sob controle. Eu vou resolver." Mas Viviane não aceitou a resposta vaga. Algo dentro dela a fazia insistir. "Tiago, você vem dizendo isso há semanas, mas as coisas só pioram. O que está acontecendo?" Ele desviou o olhar, e o silêncio que se seguiu foi suficiente para ela entender que algo estava muito errado. "Tiago, por favor, me diga a verdade", implorou com a voz tremendo. Sem saída, Tiago se sentou na beira da cama com as mãos tremendo. Ele olhou para Viviane, que estava de pé à sua frente, esperando uma explicação. Eu tenho apostado, Viviane", confessou com a voz baixa. Ela franziu o senho, sem entender de imediato. "Apostado? Como assim?" "Em jogos online. No começo, era só uma brincadeira, mas eu perdi o controle", admitiu, sentindo o peso das palavras saírem como uma avalanche. Viviane arregalou os olhos, incrédula. "Apostado? Tiago, você está dizendo que gastou nosso dinheiro com jogos?" Ele assentiu, incapaz de encará-la. "Foi só no começo, mas eu achei que podia recuperar." A raiva e a dor explodiram dentro dela. "Recuperar? Tiago, nós estamos quase perdendo tudo. Como você pôde esconder isso de mim?" Letícia, atraída pelos gritos, apareceu na porta do quarto, segurando um ursinho de pelúcia. "Mamãe, papai, por que estão brigando?" Viviane tentou se recompor, mas a emoção era forte demais. "Letícia, vá brincar no quarto, querida. Mamãe e papai precisam conversar." A menina hesitou, mas saiu, olhando para os dois com os olhos cheios de dúvida. Assim que a filha se afastou, Viviane desabou. "Eu confiei em você, Tiago. Acreditei que estávamos juntos nisso, mas você mentiu para mim." Tiago, com lágrimas nos olhos, tentou se justificar. "Eu não queria te preocupar. Achei que conseguiria resolver sozinho, mas..." "Resolver sozinho?" interrompeu Viviane, sua voz cheia de dor. "Olhe ao seu redor. Estamos à beira do colapso e você diz que queria resolver sozinho?" O silêncio que se seguiu foi insuportável. Viviane cruzou os braços, respirando fundo para conter as lágrimas. "Eu não posso mais fazer isso, Tiago. Preciso proteger a Letícia. Estou indo para a casa da minha mãe." Tiago sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. "Não, Viviane, por favor. Eu vou mudar, eu prometo." Ela balançou a cabeça, evitando o olhar dele. "Eu não sei se acredito em você." Viviane saiu do quarto, começou a arrumar algumas roupas e colocou tudo em uma mala simples. Tiago ficou paralisado, observando sua família se afastar dele, incapaz de dizer ou fazer algo para impedir. Quando Viviane e Letícia saíram pela porta, Tiago sentiu o peso insuportável da solidão. Ele se jogou no sofá, olhando para as paredes vazias, sem saber como recomeçar. O silêncio do apartamento parecia ensurdecedor. Desde que Viviane e Letícia haviam saído, Tiago mal conseguia se levantar do sofá. O espaço que antes era preenchido pelo riso de sua filha e pelo som dos passos de Viviane, agora estava vazio. Ele olhou ao redor e sentiu o peso da solidão apertar seu peito como uma mão invisível. A pilha de contas na mesa da sala continuava lá, uma lembrança cruel
das escolhas que o levaram a esse momento. Ao lado dela, um copo com restos de café frio que ele não se preocupou em terminar. Tiago passou os dias em um estado quase automático. Ele ia ao trabalho, mas sua performance estava longe do entusiasmo de antes. Ele fazia o mínimo necessário, evitando conversas prolongadas com os colegas, especialmente Anderson. Em uma noite particularmente difícil, ele pegou seu celular e abriu o aplicativo de apostas novamente. Não porque acreditasse que podia recuperar o dinheiro, mas porque o hábito parecia ser sua única válvula de escape. Ainda assim, não teve coragem de apostar. O saldo vazio na conta bancária era um lembrete do quanto ele havia perdido. Foi nesse estado que Dona Vera, sua mãe, o encontrou. Ela apareceu na porta do apartamento em uma tarde chuvosa, segurando uma sacola com comida caseira. "Tiago, meu filho, posso entrar?" perguntou com a voz suave, mas preocupada. Ele hesitou por um momento antes de abrir mais a porta. "Claro, mãe!" Dona Vera entrou e colocou a sacola na mesa. Olhou para o filho com ternura e preocupação. Tiago estava com olheiras profundas, a barba por fazer, e parecia mais magro do que da última vez que o vira. "Você tem comido direito?" perguntou ela enquanto começava a arrumar a cozinha bagunçada. "Não precisa se preocupar, mãe." "Estou bem", respondeu ele sem convicção. Dona Vera parou e olhou para ele com firmeza. "Tiago, eu sou sua mãe. Sei que algo está errado. Você quer me contar o que aconteceu?" Ele balançou a cabeça, evitando o olhar dela. "Não tenho o que contar. Eu estraguei tudo, só isso." Vera se aproximou, sentando-se ao lado dele no sofá. "Meu filho, não existe problema grande demais para Deus resolver." Tiago soltou uma risada amarga. "Deus? Mãe, eu não tenho cara nem para pedir ajuda a ele. Olha para mim. Eu destruí a minha família." Vera segurou a mão dele com força. "Tiago, Deus não está esperando que você seja perfeito. Ele quer que você vá até ele do jeito que está, com todos os seus erros." As palavras de Vera ficaram ecoando na mente de Tiago, mas ele não conseguia aceitar. Sentia-se indigno, perdido em sua própria culpa. Depois que sua mãe foi embora, ele ficou olhando para o teto escuro do quarto, relembrando os momentos felizes com Viviane e Letícia. Cada memória era uma faca em seu coração. Naquela noite, sozinho no quarto, ele murmurou para si mesmo: "Se Deus realmente existe, então por que me deixou chegar até aqui?" Mas no fundo, ele sabia que a culpa era dele. O ambiente da casa da mãe de Viviane era simples, mas acolhedor. As paredes estavam cobertas por fotos antigas da família e o cheiro de café fresco era constante na pequena cozinha. Apesar disso, Viviane se sentia deslocada. Aquela não era a casa que ela havia construído com Tiago, e cada dia ali era um lembrete doloroso de tudo o que havia perdido. Na mesa da cozinha, Letícia desenhava com um lápis de cor gasto. Ela tinha os ombros levemente caídos e sua alegria habitual parecia mais contida. Viviane a observava em silêncio enquanto segurava um copo de café nas mãos. "Mamãe, o papai vai vir buscar a gente?" perguntou Letícia de repente, sem desviar o olhar do desenho. A pergunta pegou Viviane de surpresa. Ela respirou fundo, buscando as palavras certas. "O papai, ele precisa de um tempo para resolver algumas coisas, meu amor." Letícia parou de desenhar e olhou para a mãe. "Mas ele ainda gosta da gente, né?" Antes que Viviane pudesse responder, Dona Lourdes, sua mãe, entrou na cozinha. Ela sorriu para Letícia e acariciou seus cabelos. "Claro que sim, minha querida. O papai ama vocês duas. Ele só está um pouco perdido agora, mas Deus vai ajudá-lo a voltar ao caminho certo." Letícia pareceu satisfeita com a resposta da avó e voltou ao desenho. Mais tarde, naquela noite, Viviane colocou Letícia na cama e lhe deu um beijo na testa. "Boa noite, minha flor. Que você tenha lindos sonhos." "Boa noite, mamãe."
respondeu Letícia com um sorriso cansado. Quando Viviane saiu, Letícia se ajoelhou ao lado da cama, como havia aprendido com a avó. Sem saber exatamente como orar, fechou os olhos e disse com sua voz doce e infantil: Deus, ajuda o meu papai a ficar feliz de novo. Eu quero ele com a gente, por favor. No quarto ao lado, Dona Lourdes ouviu a oração da neta e sentiu o coração aquecido. Ela sabia que aquela oração, embora simples, tinha um poder que nenhuma palavra adulta poderia alcançar. No trabalho, Viviane se esforçava para manter o foco. Como auxiliar administrativa, ela precisava lidar com uma pilha interminável de relatórios e planilhas. Contudo, sua mente estava em outro lugar. Os cochichos dos colegas ao redor não ajudavam. Coitada da Viviane. O marido dela... Ouvi dizer que ele se perdeu no jogo, sussurrou uma colega, sem perceber que Viviane estava por perto. Viviane fechou os olhos por um momento, tentando ignorar os comentários maldosos, mas por dentro sentia-se exposta e humilhada. Naquela noite, depois que Letícia dormiu, Viviane desabou. Sentada no sofá da sala da mãe, ela chorava em silêncio, segurando uma foto da família. Ela se lembrava de Tiago brincando com Letícia no parque, das noites em que riam juntos vendo filmes, e do homem com quem havia construído tantos sonhos. Dona Lourdes se aproximou e sentou-se ao lado da filha. Você precisa ser forte, Viviane, não por você, mas pela Letícia. Viviane limpou as lágrimas, mas sua voz ainda estava trêmula. Como eu posso ser forte, mãe? Tudo desmoronou. Lourdes segurou a mão da filha. Você confia em Deus, não confia? Viviane assentiu lentamente. Então entregue tudo a Ele. Você não precisa carregar esse fardo sozinha. Embora as palavras da mãe fossem reconfortantes, Viviane ainda sentia um vazio. Antes de dormir, porém, fez uma oração curta, quase sem forças. Deus, me ajuda. Eu não sei mais o que fazer. Os dias pareciam seguir lentamente na casa de Dona Lourdes, mas algo estava diferente em Letícia. A menina, que normalmente era cheia de energia e entusiasmo, começou a demonstrar sinais de cansaço. Primeiro, Viviane notou que Letícia dormia mais do que o habitual. Depois, percebeu que sua filha havia perdido o apetite e reclamava de dores no peito. Uma manhã, enquanto penteava os cabelos de Letícia para levá-la à escola, Viviane percebeu que a menina estava febril. Filha, você está se sentindo bem? Perguntou Viviane, com a voz carregada de preocupação. Letícia, visivelmente abatida, respondeu com suavidade. Estou só um pouquinho cansada, mamãe. Viviane franziu o senho. Algo não parecia certo. No mesmo dia, decidiu levá-la ao hospital. A sala de espera estava cheia, mas a prioridade de Viviane era o bem-estar da filha. Após uma longa espera, o médico finalmente as atendeu. Ele examinou Letícia com atenção, ouvindo sua respiração com o estetoscópio e fazendo perguntas detalhadas. Ela está com sinais de pneumonia, disse o médico com um tom sério. Vou receitar um antibiótico forte, mas ela precisa repousar bastante e evitar qualquer esforço. Viviane sentiu um frio na espinha. Só a palavra pneumonia já era suficiente para deixá-la em pânico. Isso é grave, doutor? Se tratada corretamente, não. Mas é fundamental que ela comece a medicação o quanto antes. Ao sair do consultório, Viviane segurava a receita médica nas mãos, mas seu coração estava apertado. O antibiótico recomendado era caro e ela sabia que não tinha como comprá-lo sozinha. Naquela noite, sentada na sala com Dona Lourdes, Viviane desabafou. Como eu cheguei a esse ponto, mãe? Não consigo nem comprar um remédio para minha filha. Lourdes colocou a mão no ombro da filha. Deus proverá, Viviane. Confie. No dia seguinte, Viviane pediu ajuda a um primo que morava perto. Ele emprestou o dinheiro necessário para comprar o remédio e Letícia começou o tratamento.
mas a experiência abalou Viviane profundamente. Enquanto isso, Tiago recebeu uma ligação de Dona Lourdes. Ele atendeu com hesitação, sabendo que as conversas sempre giravam em torno de Viviane e Letícia, o que o fazia sentir ainda mais culpa. "Tiago, preciso te contar uma coisa", começou ela. "Letícia está doente. Ela teve pneumonia, mas já começou o tratamento." O mundo de Tiago parou naquele instante. "Pneumonia? Ela está bem?" perguntou, desesperado. "Está reagindo bem ao remédio, mas foi difícil para Viviane conseguir o dinheiro para comprar", respondeu Lourdes com um tom de advertência. Após desligar, Tiago se sentou no chão da sala, sentindo-se o homem mais inútil do mundo. Ele não tinha dinheiro para ajudar sua própria filha e havia sido reduzido a um espectador na vida da família. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, Tiago caiu de joelhos no chão do quarto. "Deus, se o Senhor realmente está aí, por favor, me ajude a sair desse buraco. Eu não sei mais o que fazer. Por favor, me perdoe por tudo." As lágrimas escorriam livremente por seu rosto enquanto ele orava. Foi um momento de entrega completa, uma súplica vinda do fundo da alma. Na manhã seguinte, à oração de Tiago, ele acordou com os olhos ainda inchados de tanto chorar. Sentia-se esgotado, mas ao mesmo tempo algo diferente. Era como se um peso invisível tivesse sido aliviado, mesmo que as circunstâncias ao seu redor continuassem as mesmas. Ele se levantou, se arrumou para o trabalho e saiu de casa com uma prece silenciosa nos lábios. "Senhor, me ajude a ser útil de novo." No trabalho, a loja de sapatos estava mais movimentada do que de costume. Tiago tentava se concentrar, mas sua mente ainda estava com Letícia. Ele olhava para os clientes, tentando sorrir, mas a culpa ainda o atormentava. Foi então que um cliente entrou na loja. Era um homem bem vestido, com cabelos grisalhos e um semblante simpático. Tiago o abordou com seu jeito habitual, apesar do peso emocional que carregava. "Bom dia, senhor. Posso ajudá-lo?" O homem sorriu. "Estou procurando um presente para minha esposa. Alguma sugestão?" Tiago o conduziu pela loja, mostrando vários modelos. Eles conversaram e Tiago, como sempre, fez o possível para atender o cliente com paciência e atenção. O homem parecia apreciar o esforço e, ao final, escolheu 2 pares de sapatos. "Você realmente gosta do que faz, não é?" perguntou o cliente enquanto se dirigia ao caixa. Tiago hesitou por um momento antes de responder. "Eu gosto de ajudar as pessoas, senhor, mas às vezes a vida nos coloca em situações difíceis." O cliente o observou com interesse, mas não disse mais nada. Depois de pagar, agradeceu pelo atendimento e saiu da loja, deixando Tiago sem saber o impacto daquela interação. No dia seguinte, o gerente da loja chamou Tiago para uma conversa. Ele parecia empolgado, mas Tiago entrou na sala com um misto de curiosidade e apreensão. "Tiago, eu recebi um feedback incrível sobre você", disse o gerente. "Feedback?" Tiago perguntou confuso. "Um cliente que você atendeu ontem é um executivo importante e ficou impressionado com seu atendimento. Ele entrou em contato com a diretoria da nossa rede e recomendou que você fosse promovido." Tiago ficou boquiaberto. "Promovido?" "Sim, Tiago. Vamos te colocar como supervisor da loja. Além disso, você receberá um bônus pelos resultados dos últimos meses." O coração de Tiago quase explodiu. Ele mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. "Obrigado, muito obrigado", disse ele com a voz trêmula. Quando saiu da sala, ele foi direto para o estoque da loja, onde se ajoelhou entre caixas de sapatos e orou novamente, desta vez com gratidão. "Obrigado, Deus. Eu não sei como mereci isso, mas obrigado." O bônus que recebeu foi suficiente para cobrir parte das dívidas. Ele também enviou um dinheiro para Viviane, pedindo que usasse para qualquer necessidade de Letícia.
Embora ainda houvesse um longo caminho pela frente, aquele momento foi como uma faísca de esperança em meio à escuridão. Os primeiros dias após a promoção de Tiago foram repletos de alívio e esperança. Ele trabalhou duro, assumindo suas novas responsabilidades com dedicação. Sentia-se grato pela oportunidade e determinado a não cometer os mesmos erros do passado. No entanto, o processo de mudança era mais difícil do que ele imaginava. Apesar dos pequenos avanços financeiros, o peso das dívidas ainda era esmagador. Tiago continuava a enviar parte do dinheiro a Viviane para ajudar com Letícia, mas a tensão de manter as finanças sob controle começou a se acumular. Em uma noite particularmente exaustiva, Tiago chegou em casa após um dia longo na loja. Sentou-se no sofá, abriu a gaveta da mesa de centro e encontrou o celular. Aquele aplicativo de apostas ainda estava instalado. Ele o encarou por alguns segundos, sentindo uma mistura de curiosidade e tentação. "Só vou olhar", disse para si mesmo, como se estivesse tentando justificar o que vinha a seguir. Ele abriu o aplicativo e viu que ainda tinha uma pequena quantia disponível, um valor simbólico que havia esquecido. Apenas para testar, pensou, clicando no botão para apostar. A tela piscou e o resultado apareceu. Perdedor. Tiago respirou fundo, mas algo dentro dele se agitou. O desejo de continuar era forte. Ele usou parte de seu bônus para fazer um novo depósito, convencido de que desta vez conseguiria. Ao final da noite, porém, havia perdido novamente, deixando-o com um vazio ainda maior do que antes. Tiago largou o celular no sofá e colocou as mãos no rosto. "Eu sou um fracasso", murmurou, enquanto as lágrimas começavam a escorrer. Na manhã seguinte, ele acordou com o peso da vergonha. Sabia que precisava contar a alguém, mas o medo de ser julgado o paralisava. Durante uma visita de Dona Vera, sua mãe, ele finalmente reuniu coragem para se abrir. "Mãe, eu preciso te dizer uma coisa", começou enquanto ela colocava a mesa para o café. Ela percebeu a expressão angustiada no rosto do filho e se sentou ao lado dele. "O que houve, Tiago?" Ele respirou fundo, sentindo as lágrimas virem novamente. "Eu recaí, mãe. Depois de tudo, depois de Deus ter me dado uma chance, eu fui fraco e joguei de novo." Dona Vera olhou para ele com ternura, mas sua expressão era firme. "Tiago, você acha que Deus te abandonou por causa disso?" Ele balançou a cabeça sem saber o que dizer. "Eu me sinto um lixo, mãe. Como posso pedir perdão de novo?" Vera segurou as mãos dele com força. "Filho, Deus não espera que você seja perfeito. Ele sabe que somos humanos e que vamos falhar. O importante é que você continue lutando para ser melhor." Tiago a olhou, sentindo as palavras dela penetrarem em seu coração. Pela primeira vez desde a recaída, sentiu um fio de esperança. "Você precisa continuar no caminho, Tiago. Procure ajuda. Deus não te deixou naquela noite em que você orou pela primeira vez e Ele não vai te deixar agora", acrescentou Vera. Naquele mesmo dia, Tiago começou a frequentar um grupo de apoio em um projeto social da igreja local. Lá, encontrou outras pessoas que também lutavam contra vícios e dívidas. Apesar da vergonha inicial, sentiu-se acolhido e começou a perceber que não estava sozinho. Os encontros no grupo de apoio da igreja começaram a se tornar parte da rotina de Tiago. A cada sessão, ele ouvia histórias de outras pessoas que enfrentavam batalhas semelhantes, vícios, dívidas, relacionamentos quebrados. Era um ambiente de compreensão e acolhimento, algo que ele nunca havia experimentado antes. Uma noite, após compartilhar sua história pela primeira vez, Tiago sentiu um alívio inesperado. As palavras saíram com dificuldade, mas, ao terminá-las, percebeu que ninguém o olhava com julgamento. Pelo contrário, muitas cabeças balançavam em sinal de apoio.
Tiago, todos nós erramos, disse um dos líderes do grupo. O que importa agora é o que você vai fazer daqui para frente. Aquelas palavras ficaram com ele. No dia seguinte, Tiago começou a organizar suas finanças com mais disciplina. Sentado à mesa de jantar do pequeno apartamento, ele separava as contas em categorias: o que já havia pago, o que ainda devia e o que era prioridade. Um passo de cada vez, murmurou para si mesmo, enquanto anotava um plano de pagamento em um caderno velho. Além disso, Tiago continuava enviando dinheiro para Viviane sempre que possível. Apesar da relutância dela em conversar com ele diretamente, ele sabia que ajudar sua família era o mínimo que podia fazer. Uma noite, enquanto revisava suas contas, recebeu uma mensagem de Viviane. Obrigada pelo dinheiro. Comprei algo especial para Letícia. Ela gostou muito. Tiago leu a mensagem várias vezes, sentindo o coração se aquecer. Embora o tom ainda fosse formal, era o primeiro contato amigável que recebia de Viviane desde que ela saiu de casa. No domingo seguinte, ele decidiu convidá-la para ir à igreja com Letícia. Nervoso, escreveu uma mensagem. Oi, Viviane. Sei que talvez não seja o momento, mas queria convidar você e a Letícia para irem comigo ao culto. Não precisa responder agora, apenas pense. Ele esperou ansiosamente pela resposta, mas nada veio naquele dia. Mesmo assim, Tiago não perdeu a esperança. Pouco tempo depois, ele recebeu uma ligação inesperada de Letícia. Sua voz doce soou pelo telefone. Oi, papai. A mamãe disse que a gente pode ir à igreja com você no domingo. Tiago mal conseguiu segurar a emoção. É mesmo, minha princesa. Estou muito feliz. Quando o domingo chegou, Tiago arrumou o apartamento para receber Viviane e Letícia. Quando elas chegaram, Viviane ainda parecia cautelosa, mas Letícia correu para os braços do pai com entusiasmo. Papai, olha o desenho que eu fiz para você, disse a menina, entregando-lhe um papel cheio de corações e palavras mal escritas, mas cheias de amor. Tiago olhou para Viviane, que sorriu de leve. Ele sentiu que, embora pequeno, aquele momento era um passo em direção à reconciliação. Na igreja, o culto foi emocionante. O pastor falou sobre redenção e a importância de nunca desistir, mesmo nos momentos mais sombrios. Viviane, que estava sentada ao lado de Tiago, foi tocada pela mensagem. Quando saíram, ela se virou para ele e disse: Você realmente está mudando, Tiago. Ele não respondeu com palavras, apenas assentiu, com os olhos marejados. A caminhada até a reconciliação estava longe de ser simples. Embora Viviane reconhecesse os esforços de Tiago, as cicatrizes deixadas pelas mentiras e pelo vício ainda estavam presentes. Cada gesto de mudança era recebido com cautela, como se ela estivesse esperando que ele voltasse a falhar. Em uma tarde ensolarada, Tiago apareceu na casa de Dona Lourdes para buscar Letícia e passar algumas horas com ela. Viviane o recebeu na porta com uma expressão neutra. Ela está quase pronta. Está terminando de arrumar o cabelo, disse Viviane, abrindo espaço para ele entrar. Tiago entrou e viu Viviane voltar para a cozinha, onde lavava algumas louças. Ele hesitou por um momento antes de segui-la. Viviane, posso falar com você? Perguntou, tentando esconder a ansiedade em sua voz. Ela continuou lavando os pratos, sem olhar diretamente para ele. Pode. Tiago respirou fundo. Eu sei que magoei você e que errei muito. Mas quero que saiba que estou fazendo de tudo para mudar. Não só por Letícia, mas por você também. Viviane parou o que estava fazendo e se virou lentamente. Seu olhar estava cheio de sentimentos conflitantes. Tiago, eu vejo que você está tentando, mas como posso acreditar que isso vai durar? Como posso confiar em alguém que escondeu tanto de mim? As palavras dela foram um golpe no coração de Tiago, mas ele sabia que precisava ser honesto.
Eu não posso apagar o que fiz, Viviane. Só posso te mostrar, dia após dia, que sou uma pessoa diferente. Ela cruzou os braços, olhando para ele com desconfiança. E se você voltar a cair, Tiago? Como posso colocar nossa filha no meio disso de novo? Antes que ele pudesse responder, Letícia entrou correndo na sala, segurando a mochila. Estou pronta, papai. O momento foi interrompido e Tiago apenas assentiu, segurando a mão da filha. Vamos, princesa. Viviane ficou na porta, observando os dois se afastarem. Ela suspirou, sentindo o peso da situação. Queria acreditar em Tiago, mas o medo de ser ferida novamente era forte demais. Naquela noite, enquanto dobrava roupas no quarto, Dona Lourdes entrou silenciosamente. Você está bem, filha? Viviane colocou uma blusa na pilha e suspirou. Não sei, mãe. Eu vejo que ele está mudando, mas... E se for só por um tempo? Lourdes se sentou na cama, olhando para a filha com ternura. Viviane, o perdão não é um presente que damos a outra pessoa. É algo que damos a nós mesmos. Guardar essa mágoa só vai te prender no passado. Viviane olhou para a mãe com lágrimas nos olhos. E se eu me arrepender, mãe? Lourdes segurou a mão da filha. Então entregue isso nas mãos de Deus. Deixe que Ele guie você e mostre o que deve fazer. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Viviane se ajoelhou ao lado da cama e orou. Deus, me ajuda a ver o que é certo. Eu quero perdoar, mas tenho medo. Me mostra o caminho. Era um sábado de manhã e Tiago aguardava ansiosamente por Viviane e Letícia. Ele havia convidado as duas para um almoço em sua casa, uma tentativa de criar um ambiente familiar novamente, mesmo que por algumas horas. Quando a campainha tocou, Tiago correu para abrir a porta. Letícia entrou primeiro, sorrindo, segurando algo escondido atrás das costas. Viviane veio logo atrás, com uma expressão mais contida, mas sem o ar de resistência de antes. Oi, papai! Disse Letícia, pulando nos braços dele. Oi, princesa, como você está? Perguntou Tiago, apertando-a em um abraço. Bem, e eu trouxe uma coisa para você, disse ela, revelando um desenho que havia feito. Tiago pegou o papel e sentiu o coração derreter. No desenho estavam ele, Viviane e Letícia de mãos dadas, com sorrisos largos. Acima deles, Letícia havia escrito: Eu amo vocês. Ele olhou para Viviane, que estava parada na entrada da sala, observando a cena com um misto de emoção e cautela. É lindo, filha. Obrigado. Vou colocar na geladeira para todos verem. Ele caminhou até a cozinha e prendeu o desenho com um ímã. Letícia o seguiu, rindo e dizendo que o próximo desenho seria ainda maior. Enquanto isso, Viviane olhava ao redor. O apartamento de Tiago parecia mais arrumado e acolhedor do que antes. Era evidente que ele estava fazendo um esforço para criar um ambiente melhor. Durante o almoço, a conversa fluiu naturalmente. Tiago perguntou sobre a escola de Letícia e a menina respondeu animada, contando sobre as brincadeiras e suas amigas. Viviane interagia aqui e ali, mas continuava observando Tiago com atenção. Quando o almoço terminou, Tiago ajudou Letícia a lavar as mãos e a levou até o sofá para brincar com alguns jogos de tabuleiro. Viviane ficou na cozinha, guardando os pratos, quando encontrou uma Bíblia aberta na mesa. Ela não resistiu e se aproximou para ler o que estava destacado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmos 51:10. Viviane sentiu um aperto no coração. O versículo parecia um reflexo do que ela sabia que Tiago estava tentando fazer. Pouco tempo depois, quando se preparavam para sair, Letícia deu mais um abraço apertado no pai. Papai, você vai estar com a gente de novo um dia, igual no meu desenho? Tiago ficou sem palavras por um instante, sentindo a garganta apertar. Eu espero que sim, princesa. Estou fazendo o meu melhor para isso.
Viviane observou a cena de longe, lutando para conter a emoção. Enquanto caminhavam para a porta, ela parou por um momento e olhou para Tiago. Você realmente está mudando, Tiago. Ele sorriu, mas não disse nada. Apenas assentiu, sentindo que aquelas palavras eram um pequeno passo em direção ao futuro que ele tanto desejava. No domingo seguinte, Tiago chegou à igreja mais cedo do que de costume. Ele havia se envolvido mais nas atividades da comunidade, encontrando um propósito maior ao ajudar em pequenos eventos e na organização dos cultos. Embora ainda estivesse em recuperação, Tiago sentia que cada passo o aproximava de uma versão melhor de si mesmo. A igreja estava cheia, com crianças correndo pelos corredores e adultos conversando em grupos animados. Tiago carregava algumas cadeiras para organizar a área, onde aconteceria um pequeno café comunitário após o culto. Durante o trabalho, foi abordado por Daniel, um dos líderes da igreja. Tiago, está vendo como você está diferente? Disse Daniel com um sorriso caloroso. Quando chegou aqui, parecia que carregava o mundo nas costas. Agora vejo um homem com propósito. Tiago abaixou a cabeça envergonhado, mas grato pelas palavras. Eu ainda estou longe do que quero ser, mas sinto que estou no caminho certo. Daniel colocou a mão no ombro dele. Lembre-se, não é sobre o quão longe você está, é sobre o quão disposto está a continuar. Depois do culto, Tiago foi até a área do café para ajudar a servir os convidados. Foi quando viu Viviane e Letícia entrarem na igreja. Letícia acenou animadamente para o pai, enquanto Viviane o seguiu, mais contida, mas com um leve sorriso no rosto. Tiago parou o que estava fazendo e foi até elas. Que bom que vieram. Fiquei muito feliz, disse ele, tentando não transparecer a ansiedade que sentia. Viviane assentiu. A Letícia insistiu. Letícia, como se entendesse a deixa, correu até o espaço infantil, onde outras crianças brincavam. Isso deixou Tiago e Viviane sozinhos por um momento. Como estão as coisas no trabalho? Perguntou ela, tentando iniciar uma conversa. Estão bem, respondeu ele. Tenho conseguido organizar as finanças e até pagar algumas dívidas antigas. Viviane parecia ouvir atentamente, mas não respondia de imediato. Finalmente ela disse: Eu percebi que você está tentando, Tiago, e eu admiro isso. Ele sorriu levemente, sem querer pressioná-la. Obrigado. Eu quero provar que posso ser alguém em quem vocês podem confiar novamente. Durante a conversa, alguns membros da igreja passaram para cumprimentar Viviane. Eles a receberam com sorrisos e palavras de acolhimento, deixando-a à vontade. Tiago notou que ela parecia relaxar aos poucos, permitindo-se aproveitar aquele ambiente caloroso. Mais tarde, Letícia puxou os dois para tirarem uma foto juntos no jardim da igreja. Viviane hesitou, mas acabou cedendo. Na foto, Letícia estava no meio, com os pais ao seu lado. Embora ainda houvesse barreiras, aquele momento capturava a esperança de dias melhores. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados, enquanto Tiago caminhava com Viviane e Letícia até o parque próximo à igreja. Era uma ideia de última hora, mas Letícia havia pedido para brincar no parquinho e ambos concordaram. Sentados em um banco de madeira, Tiago e Viviane observavam Letícia correr de um brinquedo a outro, rindo e interagindo com outras crianças. O som da risada da filha parecia preencher o silêncio entre eles, criando uma ponte onde antes havia um abismo. Ela está tão feliz, comentou Viviane, cruzando os braços para se proteger da brisa fria. É tudo o que eu mais quero, respondeu Tiago, olhando para a filha com um sorriso suave. O silêncio confortável foi interrompido quando Viviane virou-se para ele com uma expressão mais séria. Tiago, eu vejo que você tem feito esforços. Não é fácil admitir isso, mas eu consigo ver que algo mudou em você. Ele a olhou, surpreso, mas não quis interromper. Eu ainda tenho medo,
continuou ela. Não vou mentir, mas também sinto que talvez seja hora de deixar esse medo ir. Tiago sentiu o coração acelerar. Viviane, eu sei que não posso apagar o passado, mas quero passar o resto da minha vida mostrando que sou digno de você e da Letícia. Ela desviou o olhar, respirando fundo, como se buscasse forças para continuar. Não é algo que se resolve da noite para o dia, Tiago, mas estou disposta a tentar. Aquelas palavras, embora cautelosas, soaram como um milagre para Tiago. Ele sorriu, com os olhos marejados, mas manteve a compostura. Obrigado, Viviane. Eu prometo que não vou te decepcionar. Letícia, sem perceber o momento importante, correu até eles segurando um buquê improvisado de flores colhidas no gramado. Aqui, mamãe, para você, disse ela, entregando o presente com um sorriso radiante. Viviane riu e aceitou as flores, colocando um braço ao redor da filha. Obrigada, minha flor. Tiago olhou para as duas e sentiu que pela primeira vez em muito tempo havia esperança de reconstruir sua família. Ele sabia que o caminho ainda seria longo, mas naquele instante tinha certeza de que estavam no caminho certo. As semanas que se seguiram trouxeram pequenas melhorias na relação entre Tiago e Viviane. Ele estava cada vez mais presente e consistente em suas atitudes, e Letícia parecia mais feliz do que nunca, vendo os pais passarem mais tempo juntos. Mas para Viviane, o caminho do perdão ainda era cheio de obstáculos. Uma noite, após colocar Letícia para dormir, Viviane sentou-se na cozinha da casa de sua mãe com uma xícara de chá quente nas mãos. Dona Lourdes entrou logo depois, observando a filha em silêncio antes de se sentar ao seu lado. Parece pensativa, comentou Lourdes com um tom calmo. Viviane suspirou, mexendo o chá com a colher sem muita atenção. Estou, mãe. É difícil saber o que fazer. Lourdes inclinou-se levemente, esperando que Viviane continuasse. Tiago tem mostrado mudanças e eu vejo o esforço dele, disse Viviane hesitando. Mas toda vez que penso em confiar novamente, sinto um medo terrível. Lourdes tocou a mão da filha com delicadeza. Você acha que esse medo é mais forte do que o amor que você sente por ele? Viviane ficou em silêncio, encarando a xícara de chá. Finalmente respondeu: não sei. Às vezes parece que o amor ainda está lá, mas em outros momentos eu só lembro das mentiras, das noites em que fiquei acordada chorando. Lourdes respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Filha, ninguém pode forçar você a perdoar ou esquecer. Mas uma coisa é certa, o perdão é mais sobre você do que sobre ele. Guardar essa dor só vai continuar te ferindo. Viviane piscou rapidamente, tentando conter as lágrimas. E se ele falhar de novo, mãe? Não quero passar por tudo isso outra vez. Lourdes apertou a mão da filha. Essa é uma possibilidade, sim, mas a mudança que vemos nele agora é um reflexo de alguém que está lutando para ser diferente. Você precisa decidir se está disposta a caminhar ao lado dele nessa jornada, mesmo sabendo que pode haver tropeços. Viviane assentiu lentamente, mas ainda parecia presa em um turbilhão de emoções. Naquela mesma noite, antes de dormir, ela se ajoelhou ao lado da cama e orou, algo que não fazia há algum tempo. Deus, eu não sei o que fazer. Me sinto perdida entre o amor e o medo. Se for da sua vontade, por favor, me ajude a perdoar e a confiar novamente. As palavras saíram acompanhadas de lágrimas, mas ao terminar, Viviane sentiu uma leveza em seu coração, como se uma nova esperança estivesse começando a brotar. O telefone tocou no início da tarde, enquanto Tiago estava organizando algumas prateleiras na loja de sapatos. Ele olhou para a tela e viu o número do banco. Sentiu o coração disparar, temendo que fosse sobre alguma dívida pendente. Respirou fundo e atendeu. Senhor Tiago, aqui é Clara, do setor financeiro. Estou ligando para confirmar o pagamento que o senhor realizou ontem.
A dívida referente ao empréstimo foi quitada com sucesso. Por um momento, Tiago ficou em silêncio, processando o que acabara de ouvir. Ele havia passado meses economizando cada centavo para pagar aquela dívida específica, uma das maiores que possuía. Agora, finalmente, ela não existia mais. Muito obrigado, Clara. É uma grande notícia, respondeu ele com a voz embargada. Depois de desligar, Tiago sentiu uma onda de emoção. Era a primeira vez em muito tempo que ele experimentava a sensação de vencer uma batalha financeira. Ele olhou para o teto da loja como se olhasse para o céu e sussurrou: "Obrigado, Deus." Pegou o celular e hesitou antes de digitar a mensagem. "Oi, Viviane. Queria te contar uma coisa importante. Paguei a última parcela de uma dívida grande que estava me sufocando. Ainda tenho outras coisas para acertar, mas isso foi um grande passo para mim. Espero que isso te mostre que estou tentando de verdade." Após enviar a mensagem, Tiago ficou olhando para o celular, nervoso. Minutos depois, recebeu a resposta: "Parabéns, Tiago. Fico feliz por você. Isso realmente mostra que você está mudando." Tiago soltou um suspiro de alívio e sorriu. Aquela mensagem, embora breve, significava muito para ele. No domingo seguinte, ele convidou Viviane e Letícia para irem à igreja novamente, mas com um pedido especial. "Quero que vocês venham comigo no culto. Tenho algo para agradecer a Deus, e seria muito importante ter vocês lá comigo." Viviane hesitou, mas acabou concordando. No culto, enquanto o pastor falava sobre superação e gratidão, Tiago sentiu um calor no coração. Ao final, ele segurou a mão de Letícia e pediu que orassem juntos. Viviane, sentada ao lado deles, observou em silêncio, tocada pela sinceridade do momento. Após a oração, Tiago olhou para Viviane e disse baixinho: "Obrigado por estarem aqui comigo. Vocês são a minha maior motivação para continuar mudando." Ela não respondeu de imediato, mas um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Talvez, pensou ela, Tiago estivesse realmente se tornando o homem que ela sempre acreditou que ele poderia ser. O som das risadas de Letícia ecoava pelo pequeno apartamento, agora mais vivo e acolhedor do que nunca. Ela corria pela sala, com Tiago logo atrás, segurando um lenço colorido que fingia ser uma capa de super-herói. "Você não vai me pegar, papai!" gritou Letícia, entre risos, enquanto pulava no sofá. Viviane, na cozinha, observava a cena com um sorriso no rosto enquanto terminava de organizar os pratos para o jantar. Era um dia comum, mas carregado de significado. Estar juntos novamente, como uma família, era algo que ela havia temido nunca mais acontecer. Tiago, finalmente capturando Letícia, ergueu-a no ar e girou-a, enquanto ela ria sem parar. Ele a colocou no chão com cuidado e olhou para Viviane, que trazia a comida para a mesa. "Jantar está pronto", disse ela, colocando uma tigela de arroz no centro da mesa. Tiago e Letícia se sentaram enquanto Viviane servia os pratos. Antes de começarem, Letícia juntou as mãos e disse animada: "Vamos orar." Tiago e Viviane sorriram e fizeram o mesmo. Letícia, com sua voz doce, agradeceu: "Deus, obrigada por essa comida e por estarmos juntos. Eu amo o papai e a mamãe. Amém." "Amém", disseram os dois, quase ao mesmo tempo, trocando olhares emocionados. Enquanto jantavam, a conversa fluía com facilidade. Letícia contava sobre seus desenhos na escola e Tiago e Viviane riam com suas histórias engraçadas. Era um momento de simplicidade, mas carregado de amor e reconexão. Após o jantar, Viviane lavava a louça enquanto Tiago guardava os pratos. Ele olhou para ela e disse em tom suave: "Obrigado por isso, por estar aqui, por nos dar uma nova chance." Ela parou o que estava fazendo e o olhou. "Não foi fácil chegar aqui, Tiago."
mas eu vejo que você mudou, e isso é o que me dá força para tentar de novo. Ele sorriu, sentindo-se mais determinado do que nunca a nunca mais decepcioná-la. Mais tarde, enquanto Letícia dormia no quarto, Tiago e Viviane sentaram-se no sofá. A TV estava ligada, mas o som era baixo, quase imperceptível. Ele pegou a mão dela e disse: "Eu sei que ainda temos muito a reconstruir, mas estar aqui com você e Letícia é tudo o que eu preciso." Ela encostou a cabeça no ombro dele, sentindo-se em paz pela primeira vez em muito tempo. "Estamos no caminho certo, Tiago. É só isso que importa." A igreja estava cheia naquela manhã de domingo. O som de hinos preenchia o ambiente enquanto os fiéis se reuniam para adorar. Tiago estava sentado em um dos bancos da frente, com Viviane e Letícia ao seu lado. Era a primeira vez em muito tempo que ele participava de um culto sem carregar o peso esmagador da culpa. Quando o pastor terminou sua mensagem, ele olhou para Tiago com um sorriso encorajador. "Hoje temos um testemunho especial. Tiago gostaria de compartilhar como Deus tem trabalhado em sua vida." Tiago sentiu o coração disparar, mas ao olhar para Viviane e Letícia, encontrou força no sorriso delas. Ele se levantou e caminhou até o púlpito, segurando o microfone com as mãos levemente trêmulas. "Bom dia", começou ele, olhando para a congregação. "Meu nome é Tiago e quero compartilhar como Deus me tirou do fundo do poço e me deu uma nova chance de viver." O silêncio tomou conta do local. Todos os olhos estavam fixos nele. "Há alguns meses, minha vida estava desmoronando. Eu era um homem consumido pelo vício, pelas mentiras e pelas escolhas erradas. Por causa disso, quase perdi tudo. Minha esposa, minha filha, minha dignidade." Tiago fez uma pausa, respirando fundo para conter a emoção que começava a tomar conta. "Mas no momento mais sombrio da minha vida, eu caí de joelhos e clamei a Deus. Eu pedi ajuda, mesmo sem saber se merecia ser ouvido. E Ele me ouviu." Ele olhou para Viviane e Letícia, sentindo o coração se aquecer. "Deus não apenas me ajudou a sair daquele buraco, mas também me deu uma nova chance com a minha família. Minha esposa, Viviane, e minha filha, Letícia, acreditaram em mim, mesmo quando eu achava que era impossível." As palavras de Tiago eram simples, mas carregadas de sinceridade. Algumas pessoas na congregação enxugavam lágrimas, tocadas pela história de redenção. "Quero dizer a todos que, não importa o quão longe você tenha ido, Deus pode te trazer de volta. Ele não desiste de nós. Ele não desistiu de mim." Tiago terminou com um agradecimento à igreja e voltou para o banco ao lado de sua família. Quando se sentou, Letícia sussurrou: "Papai, eu sabia que Deus ia te ajudar." Tiago sorriu e abraçou a filha, enquanto Viviane apertava sua mão. Após o culto, várias pessoas se aproximaram de Tiago para agradecê-lo pelo testemunho. Alguns compartilharam histórias semelhantes, buscando nele inspiração para continuar suas próprias jornadas de superação. Enquanto saíam da igreja, Viviane olhou para Tiago com um brilho de orgulho nos olhos. "Você fez algo incrível hoje." Ele sorriu, sentindo-se mais completo do que nunca. "Foi Deus quem fez, Viviane. Eu só estou seguindo o caminho que Ele me mostrou." 4 anos haviam se passado desde os dias mais sombrios da vida de Tiago. O pequeno apartamento que um dia foi marcado por dor e angústia, agora era um lar cheio de alegria e propósito. Letícia, agora com 10 anos, brincava com sua avó Vera no quintal da igreja, enquanto Tiago e Viviane ajudavam na organização de um evento beneficente. A ideia do evento veio de Tiago. Ele se uniu à comunidade da igreja para criar um projeto que ajudava pessoas com problemas financeiros e emocionais, oferecendo apoio espiritual e prático. O projeto, chamado Recomeço,
Oferecia palestras, grupos de apoio e até mesmo auxílio básico para famílias em dificuldade. Naquela tarde, Tiago estava em um canto do salão, organizando cadeiras para a próxima palestra, quando um jovem se aproximou hesitante. "O senhor é o Tiago, certo?" perguntou o rapaz com as mãos nos bolsos. Tiago sorriu e assentiu. "Sou sim. Em que posso te ajudar?" O jovem, chamado Lucas, olhou para o chão antes de responder. "Eu ouvi seu testemunho há alguns meses. E eu estou passando por algo parecido. Estou perdido e não sei como sair disso." Tiago colocou uma mão no ombro de Lucas e olhou para ele com compreensão. "Eu sei como você se sente, mas acredite, existe um caminho. Não é fácil, mas não precisa ser trilhado sozinho." Os dois se sentaram em um canto tranquilo e Lucas começou a compartilhar sua história. Tiago ouvia com atenção, oferecendo conselhos baseados em sua própria experiência e palavras de encorajamento. Enquanto isso, Viviane ajudava Dona Vera a organizar cestas básicas para as famílias que participariam do evento. Ela observava Tiago conversando com Lucas e um sorriso se formou em seu rosto. Cada vez mais, ela via como o homem que quase perdera tudo havia se transformado em uma fonte de esperança para os outros. No final do dia, o evento foi um sucesso. Famílias foram atendidas e novos grupos de apoio foram formados. Letícia correu até Tiago com um desenho nas mãos, um hábito que ela nunca havia abandonado. "Olha, papai, é você ajudando as pessoas." No papel, Tiago estava cercado de pessoas sorridentes, com as palavras "Deus nos ajuda a recomeçar" escritas no topo. Ele olhou para Viviane, que agora estava ao seu lado, e disse: "Você acredita nisso? Chegamos até aqui." Ela sorriu e segurou sua mão. "Eu acredito, Tiago, e sei que ainda temos muito mais pela frente." Tiago abraçou Viviane e Letícia, sentindo uma paz que nunca havia experimentado antes. Ele sabia que sua história não terminava ali. Agora, sua missão era levar a mensagem de esperança e redenção a todos que precisassem. Enquanto o sol se punha, iluminando o salão com um brilho dourado, Tiago olhou para o céu e sussurrou: "Obrigado, Deus, por nunca ter desistido de mim." Se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma, por favor, compartilhe-a com seus amigos e inscreva-se em nosso canal. Adoraríamos conhecer suas histórias. Conte nos comentários algo que tenha deixado uma marca em sua vida e traga inspiração para outros. Que Deus te abençoe e esperamos vê-lo no próximo vídeo.